Pois bem, lá no Rio de Janeiro, nós tínhamos 10 bilhões para uma promessa que não se cumpriu. Aqueles estádios todos ficaram vazios. Vazios. Estão vazios, e uma conta enorme que eu tinha que pagar. Muito bem, tendo que pagar 10 bilhões em 4 anos, eu sou chamado na Rede Globo Televisão. E lá sento com os diretores e o Dr. João Roberto Marinho de maneira muito agradável. Fez um almoço para mim e disse assim: Crivella, olha, nós não temos nada contra crente, nada contra evangélico. A Globo presta um papel importantíssimo no Brasil de informação, de entretenimento. Isso aqui é o mundo. A prefeitura tem uma parceria com a Globo de investir aqui seus anúncios, nos ajudar, etc, etc, etc. E a gente quer manter um bom relacionamento. Eu disse para ele: olha, nós também evangélicos oramos pela sua alma, nós oramos por todos. Um evangélico não tem preconceito contra macumbeiro, homossexual, contra gente que é contra nós. Pelo contrário. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês já frequentaram o culto da Igreja Universal. No Antigo Testamento, o herói era Davi. Ele atirava uma pedra no Golias, cortava a cabeça e virava rei. No Novo Testamento, o herói é Estevão. Ele morre apedrejado e ora pelos seus inimigos e ganha a alma de quem? De Saulo, que hoje dá o nome a esse estado poderoso, São Paulo. São Paulo tem o nome de um cara fantástico, que virou fantástico porque um cara morreu levando pedrada e orava por ele. Mudou, o herói do reino de Israel dava pedrada nos outros. O do reino de Deus, ele leva pedrada. Sem ressentimentos, ele constrói um futuro, constrói o maior apóstolo que o mundo já viu. De tal maneira que eu disse para ele: eu só tenho um problema. Eu tenho 10 bilhões para pagar. Eu não tenho 150 milhões que o Eduardo investiu no tempo que era governador. Eu não tenho. Me parece que eles consideraram aquilo um desacato. Como quem diz: poxa, a gente chama o cara aqui, oferece um almoço, a gente é uma cortesia tão alta, e ele diz não. Não. Algum diretor deve ter dito: vai voltar de joelho. E, claro, você é prefeito, tem 1000 coisas para criticar. Tem buraco na rua, tem túnel que cai, tem enchente, coisas que já vêm de longo prazo, mas que você está na hora ali para responder sobre isso tudo. Não cai por Garanto sua que causa. essa história da maternidade aí, se tivesse, nossa, teria aparecido até em roteiro de novela. E vou dizer para você, meu segundo problema no Rio de Janeiro: samba, carioca. O que acontece no Rio de Janeiro? Nós temos, aliás, que são as escolas de samba, que fazem um espetáculo fantástico. Pois bem, os caras se reúnem comigo e dizem: Crivella, nós votamos em você. Nós te ajudamos na campanha. Eu disse: muito obrigado. Carnaval é 70 milhões. Eu falei: eu não tenho. 70 milhões eu não tenho. Mas eu andei fazendo as contas. A Globo filma com exclusividade, 250 milhões ela recebe de publicidade. Não vai o SBT, não vai a Record, só ela. Você está assistindo Carnaval, uma festa linda, de repente vem Guanabara, tudo por você. Então tem propaganda. Eu fui ver 250 milhões. Vocês vendem os ingressos. Os ingressos são 100 milhões de ingressos. Então, juntando os dois, por favor, me ajudem, porque eu estou no momento eu tenho que pagar 10 bilhões. É BNDES, eles não abrem mão, eles arrestam da minha conta. Se eu não pagar, eles vão na conta e arrestam. É o governo. Eles bloqueiam o fundo de participação do município. Então, eu não tenho. Pronto. O que aconteceu? No ano seguinte, eu vou desfilar na Mangueira, como destaque, boneco de Judas. Nesses 2 almoços que você teve, você pegou 2 inimigos. 2 inimigos. Que são, assim... fortíssimos. É as coisas que a gente tem mais, assim, medo no Rio de Janeiro, né? Você vai desagradar 2 forças poderosas. Não, é sério isso, cara. É sério. Todo mundo, assim... No Rio de Janeiro, é mais fácil, assim, você ver um caixa eletrônico ser roubado do que uma caça-níquel. Né? Então são coisas assim, é um poder paralelo nas sombras. Quem foi inteligente. Entenda quem foi inteligente. Eu acho que, não sei qual é a punição mais severa. Se é roubar um caça-níquel ou roubar o roubo ele já vai ter. Isso é fato. Mas assim, o que é mais inteligente? Roubar um caça-níquel ou roubar um caixa eletrônico? Caixa eletrônico. Mas, pô, o crime vai preferir o caixa eletrônico. 10 caixas eletrônicas. O que veio pra mídia, na verdade, é que tu brigou com os caras lá e tu não queria que saísse o carnaval no Rio porque tu é crente. Exatamente. Isso aí. E eu fui o primeiro cantor evangélico da história do Brasil a gravar um samba. Que depois vários sambistas regravaram, chamavam-se Gente Fina, todo mundo. A sua mãezinha deve conhecer. Deve conhecer. Deve conhecer o Gente Fina. E, aliás, no dia que a primeira vez que eu cantei essa música, o Bispo Macedo estava no altar,
E ele falou para mim, eu não sei se essa música é boa, não. Eu falei, por quê? Porque quando você estava cantando, eu estava vendo que os obreiros, os uniformizados, né? Eles estavam com os pezinhos tudo assim, ó. Dançando, curtindo, entendi. Então ficou essa dúvida de como é que seria a reação. Mas o samba é algo extraordinário, como toda a cultura negra no Brasil. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O Brasil começa, o Brasil é açúcar. O açúcar era o negro. Sucessivas gerações de negros pobres construíram a riqueza desse país e deixaram para a gente uma herança cultural que vale mais do que toda a herança que os brancos deixaram em forma de terras e outros investimentos. O Brasil chega à época dos meus avós, o Brasil é o café, aqui em São Paulo, e o café é o negro. O Brasil passa pelo ciclo do ouro, o ouro é o negro. Foram, vamos dizer assim, quem construiu a grande riqueza desse país. O que eles deixaram para nós? Qual a grande herança? Propriedades, fazendas? Não. Eles deixaram toda a riqueza derivada dessas, mas que não ficaram para o povo, ficou concentrada numa elite, Sim. mas deixaram para a gente o samba, que é uma coisa que eu amo, que eu acho lindo. Eu fui missionário na África há 10 anos. Você vai dizer assim, lá na África tem samba. Aonde? O samba é do sofrimento da alma dos nossos escravos que trabalhavam 16 horas por dia e dormiam em senzala. Alto índice de aborto e alto índice de suicídio. Dá um exemplo para vocês. Guerra do Paraguai. Primeira vez que o Brasil é invadido. Quem foi que vamos dizer assim, nos ajudou a vencer essa guerra de maneira expressiva? Os escravos. Nós não tínhamos uma força regular naquela época. 1865, Dom Pedro II faz um decreto, voluntários da pátria. Quem são os voluntários da pátria? São os negros que, com promessa de alforria, se dispõem a ir lutar na Guerra do Paraguai. Pô, todos nós nascemos livres. Os caras, para serem livres, tinham que lutar na Guerra do Paraguai. Toda cidade do Brasil tem uma rua, Rua Voluntários da Pátria. Mas ninguém sabe a história. Por quê? Porque 5 anos depois, esses soldados voltam para o Rio de Janeiro, que era a capital, e aí levam uma pernada do Estado. Por quê? Tinham alforria, não eram mais escravos, 1870, a escravidão só vai acabar em 88, 18 anos depois, mas não tinham cidadania. Não podiam comprar, vender, se educar, não podiam ser eleitos, não podiam votar, não podiam ter cargo público. Eles eram párias. Surge o negro de ganho. E surgem as favelas. As favelas nascem disso aí, de pessoas que não tinham mais senzala para morar e vão morar onde? Onde tem uma mina de água para eu encher um garrafão e vender para os brancos, onde eu estou perto para poder cuidar de um animal, botar uma ferradura num cavalo, ou cortar, fazer limpeza de árvore, coisas do tipo. Então eu tenho que ficar aqui perto. Eu não tenho cavalo para vir lá da roça, eu tenho que morar aqui nesse lugar. Depois vieram os nordestinos com a guerra lá de Canudos. Mas o início, a favela da Providência, que tem esse nome porque os caras disseram, olha, vocês ficam ali que a gente vai tomar uma providência. E até hoje não tomaram a providência. Aliás, ia ser tomada essa providência quando foi feito o Porto Maravilha. Tinha 400 milhões de reais para urbanizar o Morro da Providência, a primeira favela do Brasil. Eduardo tirou e fez o Museu do Amanhã, que foi dado para a Globo tomar conta. Aquele Museu do Amanhã foi mais uma procrastinação de uma dívida imensa que a sociedade do Brasil e do Rio de Janeiro especificamente tem com os negros. É a primeira favela do Brasil que seria completamente urbanizada e não foi, porque foi tomada a opção de fazer o Museu do Amanhã. Mas o fato concreto é o seguinte, tem nada contra o samba, mas eu tinha que fazer prioridade. Eu não tinha como tirar o dinheiro da saúde e da educação, o pouco que eu tinha, para colocar no carnaval. E isso não dava. Arrumei patrocínio, pedi a Uber que ajudasse, etc. E o carnaval continuou bonito mesmo sem o dinheiro da prefeitura. Depois eu tive o problema das OS. As organizações de saúde, o Douglas, Igor, elas têm uma coisa muito importante e estratégica. Como elas são entidades sem fins lucrativos, elas contratam pessoas, médicos, enfermeiros, maqueiros, e não pagam obrigações trabalhistas. Então, todo prefeito precisa de organização social, porque sai muito mais barato. Mas, para você fazer prestação de contas, os caras não prestam conta, porque eles dizem que o prefeito precisa de mim. Era uma confusão danada. Então, eu criei a OS do município, Rio Saúde. Agora, o município tem uma OS. Ele também tem, vamos dizer assim, os benefícios da lei que os outros tinham. E comecei a exigir. O Iabas saiu da prefeitura, até com inidoneidade, mas depois de um amplo processo, um processo com amplo direito de defesa. E também saiu a Rio Saúde.
Esse Abas vai ser contratado pelo governo do estado e vai acabar com o Witzel. Na época da pandemia, o governo perdeu a cadeira por causa desse Abas, que eu tinha tirado da prefeitura com inidoneidade. Não sei porque o governador contratou.